E aí, galera miçangueira, hoje a gente tem um assunto tanto quanto delicado para tratar, certo? Que é a questão dos cortes, certo? No orçamento da educação aqui no Brasil, cortes feitos pelo governo federal. E nós queríamos discutir, certo? Como a questão do desmonte da educação no Brasil é um projeto que não é de agora, certo? Não é algo que foi inaugurado pelo governo Bolsonaro, na verdade, parece que há um projeto, certo? Um projeto muito mais antigo que isso, muito anterior, inclusive, ao governo PT, que, apesar de não ter sido o governo ideal, ainda conseguiu investir um tanto, certo? A mais que os governos anteriores, certo? E ulteriores a ele. Conseguiram inaugurar diversas instituições federais, diversas universidades, mas enfim, o vídeo aqui não é um vídeo de apoio ao Partido dos Trabalhadores, pelo contrário, eu não me posiciono a favor desse partido. Certo? A questão aqui é a atual gestão, como a atual gestão tem lidado com a educação. Desde a escolha do primeiro-ministro, ministro da Educação, a gente percebe que não foi apresentado nenhum projeto, nenhum planejamento para a educação no Brasil, certo? Saiu o primeiro-ministro, entrou o segundo, certo? O ministro Abraham, o que mais me assusta é a maneira como o ministro Abraham, o ministro da Educação, que inclusive é uma das, e talvez a pasta mais importante do governo, certo? Que é a do MEC, a maneira como o ministro Abraham, ele é completamente despreparado para o cargo, né? Se nós observarmos, ele acredita em teorias da conspiração, é um dos que está diretamente linkados com Olavo de Carvalho, e o que me assusta é como o ministro Abraham, certo, tem feito cortes, certo, na educação, ao invés de trazer investimentos. Ele, como ministro da Educação, ao invés de trazer investimentos para a pasta dele, ele faz cortes. Mas com que desculpa, né? Segundo este grupo, certo? Adeptos de Olavo de Carvalho, a Universidade Brasileira não produz conhecimento, certo? O próprio Bolsonaro já afirmou algumas vezes, vou tentar colocar algumas manchetes aqui, para que vocês possam ver. O próprio Bolsonaro disse que as universidades públicas não produzem conhecimento, né? Não produzem pesquisa, mas se nós formos olhar os dados do próprio governo, certo? Os dados do CNPq, as universidades públicas brasileiras são as que mais produzem, certo? Aliás, são as únicas que produzem. As universidades públicas são as únicas que produzem pesquisa e extensão nesse país, certo? Para quem não sabe, a universidade, o ensino acadêmico, aliás, a academia é feita por um tripé, certo? Ensino, extensão e pesquisa, certo? E as únicas instituições que lidam com esse tripé, certo, de uma maneira mais séria aqui no Brasil são as instituições públicas. Eu posso dizer como um egresso de uma instituição pública, né? Eu estudei pela Universidade Federal do Maranhão em Bacabal, sou formado em licenciatura em Ciências Humanas e Sociologia pela mesma universidade,
E posso dizer com certeza que um mínimo de investimento é possível, aliás, é capaz de fazer com que estudantes produzam pesquisas, sabe, inimagináveis, pesquisas importantíssimas para o nosso país, certo? Outra coisa que me preocupa também, que inclusive já fiz um vídeo nesse sentido, vai estar no card aqui em cima, certo? Para quem quiser assistir depois, é sobre como o governo Bolsonaro menospreza os cursos de humanas, certo? E me assusta também ver alguns seguidores, né, de Bolsonaro apoiando essa postura. Gente, os cursos de humanas são fundamentais para qualquer outra ciência, certo? A filosofia é a mãe de todas as ciências, a sociologia é fundamental para que nós entendamos as políticas públicas do nosso país, quais as necessidades, quais as políticas públicas são necessárias para o nosso país, certo? Seria um sonho se todos os deputados estudassem sociologia, se interessassem por estudar sociologia, porque aí eles conseguiriam entender os impactos das políticas públicas que eles estão produzindo, ou as políticas públicas que não são necessárias, certo? Então, esse governo, né, do presidente Jair Bolsonaro tem produzido um desmonte da educação no Brasil, certo? E o que nos assusta enquanto educadores é que a boa parte dos seus seguidores estão apoiando essa postura. Eu nunca achei que iria viver para ver alguém apoiar cortes na educação, certo? Eu acho que o Brasil está andando de marcha ré nesse momento. Eu acho que o Brasil ele não está dando importância ao que de fato interessa. Se nós queremos ter um futuro para o nosso país, nós precisamos investir seriamente em educação. Nós precisamos ter uma guinada de atitude na nossa postura com a educação, certo? O Brasil ainda está muito aquém de países, por exemplo, de países como alguns países europeus, nesse sentido da pesquisa, certo? Justamente por falta de investimento. E o Brasil investe muito pouco, uma porcentagem muito pequena do PIB em educação, certo? Boa parte do nosso produto interno bruto vai para a amortização da dívida pública, certo? Então, as nossas prioridades têm sido outras, certo? Tem sido uma rixa trivial entre direita e esquerda, tem sido uma desunião chula, fútil, que nos afasta do crescimento real, certo? Eu acho que nós precisamos realmente perceber que essas velhas raposas que estão na política aí, certo? Que se propõem como algo novo, apenas repetem políticas do passado, de cortes na educação ao invés de investimento, de dizer que determinadas áreas do conhecimento são menores que outras. Gente, isso é um absurdo, certo? Então nós precisamos abrir os olhos e tirar essa capa que está trazendo cegueira, está fazendo que nós enxergamos de maneira turva a realidade do nosso país, certo? Quantas instituições federais não poderão fechar devido a esse corte de 30% no orçamento da educação? Lembrando que anos atrás o governo PT já tinha feito um corte de 30%, agora tem mais esse corte de 30%. O governo do Michel Temer também já fez diversos desmontes da educação. Então, será mesmo que nós estamos nos importando com a nossa educação de fato, ou estamos simplesmente defendendo, tendo políticos de estimação, tendo bandidos de estimação? Isso é desumano com as gerações futuras. Então nós precisamos ter uma guinada de atitude, precisamos ter uma mudança de atitude com a nossa educação. Bom, gente, tá aqui. Esse aqui é um desabafo. Eu peço desculpas se em algum momento ofendi alguém, não foi a intenção.
a ofender ninguém, mas simplesmente abrir os olhos para que nós não venhamos dar apoio a um funcionário público, que é o que esses políticos são funcionários públicos colocados lá por nós. Bom, gente, amanhã vão sair novos vídeos, certo? Lembrando que os nossos vídeos só saem a partir de terça ou quarta-feira, certo? Haja vista que a minha carga horária de trabalho no início da semana não me permite gravar novos vídeos ou publicar novos vídeos na segunda-feira, mas a partir de terça-feira nós teremos vídeos novos, certo? Então, gente, tá aí o meu desabafo. Coloca aí seu comentário aí se você concorda, se você discorda, certo? A sugestão de pauta para novos vídeos. Recomenda esse vídeo para algum colega seu, certo? Recomenda o nosso canal para algum colega seu. Então, gente, valeu, falou, tchau, tchau, galera miçangueira.